temos o painel completo. Esta conversa vai ter que responder a uma das perguntas que aqui está, se a Europa precisa de Deus. É uma pergunta que vamos tentar que ao final destes 60 minutos tenha uma resposta, ou se calhar não tem resposta, ou então tenha várias respostas. Perceber se a Europa pode ser diferente se os valores cristãos fizerem parte da sua cultura, se a assunção desses valores coloca em causa, ou prejudica, ou penaliza, ou belisca a ideia republicana da separação do Estado e da Igreja, se Deus pode ser substituído por uma ideologia ou outra, ou uma ideologia de qualquer matiz, qual é que vai ser e qual é que é a relação da Europa cristã, se é que a Europa é cristã, com outras religiões, se o Papa Francisco vem trazer a esta reflexão mais perturbação ainda. Acho que são algumas das questões que eu gostava de, pelo menos estas, conseguir que os nossos oradores pudessem falar sobre. Há aqui um problema com a água, já está resolvido. É disto que vamos tratar. O meu está aqui. Este copo é seu. Pronto. É disto que vamos tratar com a mestra em Psicologia Clínica, Joana Amaral Dias, que é psicóloga, é política, é antiga deputada do Bloco de Esquerda, João Pereira Coutinho, colunista, escritor, historiador, professor da Universidade Católica Portuguesa, Manuel Braga da Cruz, professor catedrático, doutorado em Sociologia Política, com também formação em Filosofia e em Sociologia. Foi reitor da Universidade Católica até o ano passado, é investigador do Instituto de Ciências Sociais. E a primeira pergunta que vos deixo para esta primeira ronda é mesmo esta do painel. Se a Europa precisa de Deus, Sr. Professor, boa tarde. Muito boa tarde. Eu queria começar por agradecer o convite para este painel à Fundação Francisco Manuel dos Santos, a quem queria felicitar por ter trazido ao debate e à reflexão neste encontro a questão da Europa, e queria cumprimentar a doutora Maria Flor Pedroso, a doutora Joana Amaral Dias e o meu colega Pereira Coutinho. E respondendo a esta questão, gostaria de começar por dizer o seguinte: eu acho que a Europa está a viver um tempo de crise, um tempo de dúvida, um tempo de incerteza, e que para enfrentar com confiança o futuro precisa seguramente de readquirir consciência da sua gênese histórica e da sua identidade. Eduardo Lourenço dizia há um ano e meio, creio eu, num jornal do Público, referindo-se à Europa, que parece que estamos a não saber quem somos e que isso condiciona todo o projeto europeu. Eu estou de acordo com ele. Eu acho que a questão da identidade europeia, de saber quem somos, de onde vimos, é fundamental para equacionar o futuro. Ora, a Europa, quando falamos dela, é sobretudo de cultura que estamos a falar. Porque a Europa não tem contornos geográficos precisos. Sobretudo, a Europa que é, como tantas vezes tem sublinhado, uma península da Ásia, tem fronteiras geofísicas indefinidas, tirando, porventura, o Bósforo, que separa a Europa da Ásia Central, como todos aprendemos na escola. Mas aquilo que configura a Europa nas suas fronteiras, aquilo que configura a identidade da Europa, é uma cultura. E é impensável pensar a cultura da Europa, ou entender a cultura da Europa, sem o cristianismo. Claro está que há outras matrizes, todos nós sabemos que somos filhos da razão grega, da cidadania romana, mas somos, sobretudo, diria sublinhando, somos filhos da influência cristã na formação da Europa. Aliás, não deixa de ser curioso que a primeira vez que esta expressão é usada para significar os povos que viviam naquilo a que durante séculos chamamos a cristandade,
A primeira vez que a palavra é usada pelo Papa para fazer um apelo aos povos e reinos da Europa. Foi aí que o Papa usou pela primeira vez a expressão para socorrer Viena, cercada pelos turcos. É a primeira vez que é usada na acessão moderna a palavra Europa. Ora bem, isto significa que se a nossa identidade é indissociável do cristianismo, é fundamental, se não queremos que a Europa seja tão só um mercado, mas que a Europa seja também cidadania, ou seja, se não queremos que a Europa seja tão só, ou tenha tão só uma dimensão económica, mas adquira, como foi dito a partir de Maastricht, uma dimensão política, não há dimensão política possível sem um substrato cultural. Basta lembrar-nos do que aconteceu com a construção do Estado moderno ao longo do século XIX. O Estado liberal é impensável sem o Estado-nação. Foi esse substrato cultural da nação que permitiu ao Estado liberal construir-se como tal. Portanto, querer dotar a Europa de um substrato político, de uma dimensão política, pede inexoravelmente esta dimensão cultural. E a verdade é que há um conjunto de valores de inspiração cristã que são pressupostos da adesão à União Europeia. Todos nós dizemos que a dignidade humana, os direitos do homem, a democracia são condição indispensável para acesso à União Europeia. Isto é, há todo um conjunto de valores que nós consideramos imprescindíveis para se poder fazer parte deste grupo. Bom, é evidente que esta questão da identidade ajuda a resolver alguns dos problemas com que a Europa hoje se confronta, designadamente o problema do alargamento. Até onde pode ir a Europa? Todos temos consciência que a Europa não pode entrar pela África adentro, não pode entrar pela Ásia adentro. Nós temos que ter consciência de que, para não diluirmos a Europa num mosaico indefinido, precisamos, muito claramente, saber o que é que queremos, quem somos e o que queremos ser. E para isso é fundamental ter presente esta identidade histórica. Esta identidade não invalida que possamos ser abertos ao mundo e que possamos receber todos e quaisquer homens na Europa. O ter uma identidade significa ter uma marca distintiva. Eu recordo-me sempre que num debate aqui em Lisboa há uns anos, José Saramago dizia que, culturalmente falando, nós em Portugal somos todos católicos. Dito por ele, é verdadeiramente insuspeito. O que é que ele quer dizer com isto? Que a cultura portuguesa é indissociável, ininteligível, sem o catolicismo. Pois bem, eu diria identicamente que a Europa sem o cristianismo é ininteligível e que, desse ponto de vista, na Europa, mesmo os que não são, culturalmente falando, somos todos filhos desta influência genética cristã. Claro está que há outras influências ao longo dos tempos, referi-me apenas às matriciais. Mas é curioso recordar também que quando a Europa se abriu ao mundo, a forma como os outros nos olhavam era como cristãos. Fôssemos ou não fôssemos, bons ou maus, mas a forma como orientais, africanos ou americanos nos viram eram os que traziam a cruz de Cristo como elemento de identificação. E não deixa de ser curioso que quando os pais da Europa quiseram cunhar culturalmente aquilo que estavam a fundar, foram buscar um símbolo, que é aquele que está na bandeira da União Europeia. As 12 estrelas que lá estão não são o número de países que integra a União Europeia. Aliás, o Tratado de Roma eram apenas 6. Aquelas 12 estrelas são as 12 estrelas do resplendor mariano. Isto é, os fundadores da União Europeia, quando procuraram um símbolo cultural para identificar o projeto europeu, foram buscar um símbolo cristão e ainda por cima um símbolo mariano, que é controverso no panorama cristão
europeu. Curiosamente, quando cunhámos moeda, e como sabem, a cunhagem da moeda é um ato eminentemente cultural, à cara e croa, a Europa abdicou de encontrar um símbolo comum cultural. E hoje temos, nas várias moedas que circulam pelo espaço europeu, a ausência de um símbolo identificador cultural. O facto de falarmos de uma identidade que nos identifique, que nos apresente e que nos projeta, não é, de modo nenhum, negação do pluralismo que o projeto europeu quer ter e quer projetar. Aliás, faz parte do nosso ideário europeu de matriz cristã o considerarmos todos os homens iguais, filhos de Deus, e daí, por conseguinte, o pluralismo inevitável que o projeto europeu tem que ter no seu interior e para o exterior. Respondendo à sua pergunta, eu diria que a Europa precisa seguramente de ter consciência de si própria, das suas origens, da sua história, e para que no futuro possa ser fiel a si própria, seguramente que precisa de Deus, mesmo que muitos europeus não queiram sequer ouvir falar disso. Muito obrigada, professor Manuel Braga da Cruz. Estas conferências da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o formato é sempre um formato muito dinâmico. A ideia, de facto, nesta primeira intervenção é cada um falar 5 minutos. O professor falou um nadinha mais, portanto, mas depois, para ver se temos tempo de responder aqui a algumas questões, João Pereira Coutinho, a mesma questão. Bom, muito boa tarde a todos. Estendo também os cumprimentos do professor Braga da Cruz a todos os presentes, a todos os membros deste painel. Em primeiro lugar, quando eu ouvi esta pergunta, será que a Europa precisa de Deus? E tendo em conta, sobretudo, o período de crise económica e financeira que a Europa está a atravessar, eu pensei que talvez um milagre fosse exatamente aquilo de que a Europa está a precisar. E, portanto, a minha primeira reação quase instintiva era: a Europa está a precisar de Deus mais do que nunca, porque parece que com os homens, só com os homens, ela não vai lá. Agora, relativamente à questão, eu acho que depende do que significa Deus nesta questão. Se a pergunta significa será que todos os europeus têm forçosamente que ser crentes numa divindade ou em Deus, ou professar uma religião? Claro que não. Ou seja, os europeus acreditarão no que entenderem, como entenderem. Aliás, faz parte da matriz europeia a separação fundamental entre o Estado e a Igreja, que, aliás, tem caução bíblica. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E, portanto, não há na Europa, creio eu, na Europa atual, nenhum problema religioso sobre esta matéria. Ou seja, o cristianismo, que é de facto a identidade fundamental e cultural da Europa, sobre a qual já irei falar, acomoda a sociedade secular. Aliás, muito recentemente houve um caso, há 2, 3 dias, em França foi apresentada uma carta, chamada Carta Secular, pelo Ministro da Educação francês, o Sr. Vincent Payon, que publicou 15 princípios seculares que passarão a estar em todas as escolas estatais francesas. E cito apenas alguns artigos. O artigo 9, secularismo implica a rejeição de toda a violência e de toda a discriminação, garante a igualdade entre raparigas e rapazes, é baseado numa cultura de respeito e de entendimento do outro. Isto podia ser subscrito por qualquer cristão, obviamente. O artigo 12, as lições que são ministradas nas escolas são lições seculares, nenhum estudante pode invocar as suas convicções políticas ou religiosas de forma a tentar impedir que o professor tenha direito a tratar certos assuntos. Também parece-me absolutamente pacífico. Não houve nenhuma organização cristã que tenha achado que isto era um perigo para a sua identidade. O mesmo já não aconteceu com os líderes islâmicos do país. O presidente do Conselho Francês para a Fé Islâmica, um senhor chamado Dalil Boubacar, entende que a Carta Secular é uma afronta à religião islâmica. O presidente do Observatório para a Islamofobia, o senhor Abdallah Zekri, afirma exatamente o mesmo, que vê esta carta como um insulto à religião islâmica. Portanto, se existe um problema religioso hoje, não é um problema religioso com a religião cristã. É evidente que, dir-me-ás, provavelmente um cristão não olha com bons olhos, por exemplo, a liberalização do aborto, da eutanásia, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Com certeza que sim. Aliás, seria estranho que olhasse com bons olhos.
Isto faz um pouco lembrar aquelas pessoas que criticam, por exemplo, o Papa porque acham que o Papa é demasiado católico. Portanto, é evidente que não se espera que todas as pessoas concordem. Este Papa. Criticou o Papa? Este Papa. Qualquer um. E, portanto, até por deformação provavelmente académica, ao olhar para uma sociedade política, a única coisa que me interessa é, evidentemente, saber duas coisas. Em primeiro lugar, se existe esta separação entre o Estado e a Igreja, e, em segundo lugar, se a sociedade é suficientemente pluralista para acomodar as diferentes vozes de que fazem parte, que devem fazer parte dessa sociedade. E nessas diferentes vozes existe a voz da Igreja Católica, existe a voz de outras confissões religiosas, existe a voz de progressistas, de conservadores, de ateus. Ou seja, isto no fundo é uma enorme conversa e acho que deve ser essencialmente uma conversa. Acho que só um fanático é que quer transformar uma conversa num monólogo. Isto faz lembrar, havia uma frase de um filósofo inglês que dizia: o facto de termos que suportar monomaníacos nas nossas vidas privadas não significa que temos que ser governados por eles. E, portanto, o essencial é que haja este espaço pluralista. E, portanto, não creio que exista nenhum problema religioso na Europa com a religião cristã. Agora, se a pergunta será que a Europa precisa de Deus significa será que a Europa deve olhar e revalorizar a sua identidade cultural, isso parece-me fundamental. Isso parece-me absolutamente fundamental, por vários motivos. Eu não sei quanto tempo é que ainda tenho. Vamos indo. Vamos indo e vamos vendo. Pois, exatamente. Bom, em primeiro lugar, apenas uma história pessoal. Eu, antes de chegar à ciência política, eu passei e formei-me em História da Arte, e lembro-me que, no início das aulas de História da Arte, toda a gente estava a tentar saber qual era a bibliografia para fazer o curso. E o professor disse: meus caros, o livro fundamental para fazer este curso, e toda a gente estava à espera de uma obra obscura, de um autor obscuro, o livro fundamental é a Bíblia. Toda a gente ficou um pouco alarmada e depois queria saber, bom, está bem, mas para além da Bíblia? E o professor disse, bom, para além da Bíblia é também preciso ler a Legenda Áurea, a narrativa da vida dos santos. E toda a gente disse, bom, mas para além da Bíblia e da narrativa da vida dos santos, o que mais? Portanto, também é preciso olhar, provavelmente, para os textos apócrifos. E, portanto, a conversa durou durante vários minutos, livros religiosos uns atrás dos outros, e, de facto, ele tinha toda a razão. Porque sem um conhecimento básico da cultura cristã na Europa, não é possível entender o que é a cultura ou a arte, pelo menos até à modernidade. Portanto, sem esta base identitária e fundamental, não é possível entender o que é a arte e a cultura europeias. E, para além disso, evidentemente, quando nós falamos de Europa, ou aquilo que os autores antigos designavam como a cristandade, nós estamos, evidentemente, a falar de uma série de elementos que foram forjados pelo cristianismo. A própria ideia, a própria recuperação dos textos clássicos foi feita pelo monaquismo ocidental. A ideia de universidade é, em si mesmo, com todo o seu sistema de títulos, de professores, de graus académicos, foi também uma criação da Igreja Católica. E, portanto, isto talvez não seja politicamente correto dizer, porque se é verdade que a União Europeia, nas suas 12 estrelas, recupera o simbolismo cristão, a verdade é que, no defunto projeto de Constituição Europeia, as raízes cristãs da Europa foram rasuradas. Ou seja, a história começava nos gregos, que, como toda a gente sabe, não tinham nada a ver com deuses nem com religião, e depois dava-se um salto secular até ao iluminismo. Parece que não se passou nada durante este período. Bem, isto mostra, obviamente, uma certa ou ignorância ou má-fé, mas seja como for, não é possível entender a Europa sem entender uma das suas identidades fundamentais e estruturais, que é a identidade cristã. Muito bem, João Pereira Coutinho, temos aqui mais uma resposta positiva a esta nossa pergunta. Agora, Joana Amaral Dias. Bom, boa tarde. Eu gostava de começar por cumprimentar o auditório, naturalmente aqui as pessoas da mesa, e também a Fundação, que não só teve a iniciativa de fazer este debate, como está também de parabéns, porque parece que conseguiu abrir uma escola em Portugal. No início do ano letivo, nada mal, uma funciona, e não bastasse isso, haver um ano letivo que finalmente começa, pôs-nos a discutir a questão de Deus num dia que é tão associado a uma questão tão profana como a Sexta-feira 13. Portanto, tudo se conjuga, certamente, para que este debate corra sobre rodas.
Eu, em relação à pergunta se a Europa precisa de Deus, eu diria que a Europa precisa de arroz, precisa de comida, dinheiro, coisas bastante mais importantes, mas, enfim, penso que haverá outros fóruns para discutir essas questões. Mas eu penso que a pergunta é algo enganadora desde o início e que merecia, de facto, um esclarecimento. Eu acho que aquilo que a pergunta quer que nós respondamos é se a Europa precisa da matriz cristã, coisa que os meus ilustres colegas de mesa tentaram responder. Agora, se a questão é se a Europa precisa de Deus, se nós precisamos de Deus, nós como seres humanos, isso é um outro debate que parece que não vamos ter aqui. Ora, quando nós falamos se a Europa precisa dessas referências ao cristianismo, de alguma forma resgatar uma suposta identidade cristã, estamos a falar primeiro de uma única religião, que é o cristianismo, e depois estamos a fazer um outro erro, porque os meus colegas de mesa me permitem, não é do cristianismo que estiveram a falar, é do catolicismo, o que representa uma parte da Europa, porque se estivermos a falar do cristianismo ortodoxo, se calhar não era bem esse que também estaria plasmado, por exemplo, no texto da Constituição. Portanto, isso levanta várias questões, eu vou-me sobretudo referir naturalmente ao cristianismo / catolicismo, porque me parece, e assim interpreto, que tenha sido a pergunta da Fundação, vai nesse sentido, mas enfim, estarei depois disposta, naturalmente e disponível, a responder a qualquer pergunta, seja ela sobre Deus, sobre outras religiões que não o cristianismo na Europa, etc. Bom, queria-vos dizer que, em primeiro, temos que, se calhar, atentar na situação atual da Europa no que ao cristianismo diz respeito. E aquilo que os cidadãos europeus nos dizem é que não precisam do cristianismo. Nós podemos ficar aqui toda a tarde a discutir se precisam ou não, feito os arautos da verdade, e pode ser até muito estimulante e muito interessante, porque não? Mas a verdade é que todas as sondagens do Eurobarómetro, enfim, muitas outras, trouxe aqui algumas, posso-vos dar também alguns dados com maior precisão, se estiverem interessados, indicam que os europeus estão profundamente desinteressados da religião em geral e muito desinteressados do cristianismo / catolicismo em particular. Isso, enfim, é um assunto e uma preocupação que a ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, dirá respeito. Eu sou ateia, não me preocupo particularmente com isso, mas constato, efetivamente, olhando para estas sondagens, que neste momento a Europa é o continente menos cristão de todos. Menos cristão que a América do Sul, menos cristão, isto nas sondagens atuais. Não estou a falar da história, já falarei adiante da história. Menos cristão que a Ásia, menos cristão que a África. E, portanto, os europeus hoje apontam como valores fundamentais da Europa e que identificam que a Europa deveria ser ou como gostariam que fosse, outros valores como a defesa dos direitos humanos, a paz, a justiça, sendo que a religião aparece de uma forma absolutamente residual, como um valor que os europeus identificam como importante, sendo que, simultaneamente, a maioria dos europeus acha que se dá demasiada importância à religião. E, portanto, este é um primeiro ponto que eu gostava de lançar para debate. Será que este debate é assim tão fecundo? Vamos impor agora, então, o quê? O cristianismo à força, porque supostamente ele faz parte de uma matriz mnésica ou identitária? Bom, não sei. Agora, sobre essa mesma matriz, gostava-vos de dizer que a mim me parece que a questão do cristianismo / catolicismo na Europa, ver a Europa como cristã, é mais um mito e um desejo do que uma realidade. Não nego, obviamente, aliás, basta passear pela Europa, pelas capitais europeias, olhar para os monumentos, que há uma matriz judaico-cristã, que é algo ligeiramente diferente daquilo que os meus colegas de mesa se referiram. Há, efetivamente, essa matriz judaico-cristã, mas que a Europa fez um esforço durante séculos e séculos para que existisse essa mesma matriz, ou seja, sucessivamente, ao longo de muitos anos, foi expulsando, dizimando, exterminando outros cidadãos, praticantes de outras religiões, em nome justamente desse sonho, desse ideal, eu acho que é mais um pesadelo, de ter uma Europa branca e cristã. Bom, basta pensar que, naturalmente, também no curso de História da Arte, tenho a certeza que também falavam disso ao João Pereira Coutinho e aos seus colegas, da influência da cultura muçulmana na Península Ibérica, onde nós nos encontramos, com certeza que sim, onde os muçulmanos estiveram entre 711 e 1492, não é brincadeira. Mas a Península Ibérica certamente tem uma matriz judaico-cristã ou muçulmana, mas não foi só, durante tantos longos séculos, não foi só na Península Ibérica que os muçulmanos estiveram presentes. Foi também na Sicília,
durante muito tempo, mais de 2 séculos, foi também no sudoeste francês, enfim, foi em vários pontos da Europa onde deixaram marcas, influências importantes, culturais e outras, linguísticas, etc. E que a Europa foi sucessivamente expulsando. Mas não foi só os muçulmanos que estiveram presentes na Europa, foram também outras religiões importantes e que foram também, mais uma vez, dizimados, guerras sangrentas. Pensamos, por exemplo, nos cátaros, nos valdenses, nos hugonotes, já para não falar da história mais recente da Europa, que de facto põe em causa esse mito da Europa cristã, que é o caso dos judeus. Basta lembrar, portanto, Auschwitz ou Srebrenica, para nós pensarmos se de facto é assim tão evidente que nós somos cristãos e que na Europa, na Constituição, na Constituição que depois não aconteceu, não é? Felizmente, no preâmbulo deve figurar essa referência explícita, ou se a bandeira da Europa deve ter uma forma mais ou menos latente, não sei, essa simbologia de que se fala. E, portanto, se nós pensarmos na expulsão sistemática dos judeus do nosso território europeu, mas também na expulsão dos muçulmanos do território europeu mais recente, por exemplo, na Bósnia, ou já no final dos anos 80 na Bulgária, que deu origem a um dos maiores êxodos da história de muçulmanos, que fugiram diretamente para a Turquia, cerca de 300 mil em 3 dias. Temos que, de facto, refletir de uma forma mais profunda e não nos deixarmos, provavelmente, ficar só nessa camada mais evidente e que todos nós também aprendemos, se calhar, na escola, que a Europa tem uma matriz cristã. E, portanto, a Europa, de facto, nasceu de um casamento muito complexo, e se calhar também por isso a Europa é muito interessante, entre Jerusalém e Atenas. Depois sabemos como a matriz grega foi esquecida durante a Idade Média, durante todo o período das trevas da Europa, e foi só depois recuperada mais tarde, por volta do século XIII, por muitos teólogos, mas sobretudo por um grande teólogo que foi São Tomás de Aquino. Ora, São Tomás de Aquino recuperou toda a sabedoria grega, sobretudo, obviamente, a filosofia, mas não só. Porquê? Porque justamente nessa altura a cultura muçulmana, de Córdoba a Bagdá, era extremamente fértil em todas as áreas, da matemática à álgebra, à criptografia, à ótica, mas também na filosofia, e tinha vindo a recuperar a filosofia grega, que estava efetivamente esquecida de uma forma muito intensa. Em particular, bom, há dois filósofos que vocês já ouviram falar, com certeza, muito importantes nesta altura deste período muçulmano, mas o Ibn Sina e o Ibn Rushd, este último, aliás, figura na obra de Dante, ou, por exemplo, no quadro de Rafaelo, que está no Palácio Apostólico do Vaticano, entre muitos outros filósofos importantes, como Aristóteles, Diógenes ou Platão. Estava eu a dizer que São Tomás de Aquino recuperou essa matriz grega, que também faz parte da nossa identidade, a parte da matriz judaico-cristã, recuperou porque os muçulmanos a tinham mantido de alguma forma viva, porventura, não sabemos, seria agora apenas um mero exercício especulativo, mas é possível que essa matriz nunca tivesse sido recuperada se os muçulmanos não a tivessem preservado, mas não foi só preservá-la, foi também, de certa forma, uma edição revista e aumentada, podendo refletir sobre ela e entregá-la depois, de novo, devolvê-la de novo à Europa, sendo que a Europa vinha do tal casamento. Portanto, aqui também é redutor do ponto de vista cultural, porque penso que quando falamos da tal matriz cristã, não estamos a cingir, nem os nossos colegas de mesa fizeram isso, a cingir a uma questão religiosa, mas a uma questão cultural mais vasta, não nos podemos então descartar disso. E por fim, eu penso que, se calhar já escutei o meu tempo, sim, depois terei outros argumentos a aduzir, mas por fim queria-vos dizer que o iluminismo, que é um outro período crucial na construção da nossa identidade, como sabem, teve 2 correntes, uma corrente mais mainstream, se quiserem, e uma corrente mais contestatária, que pôs em causa justamente essa questão da matriz cristã da Europa de uma forma muito profunda. Fazem parte, por exemplo, autores como Diderot, ao contrário de Voltaire, que fazia parte de uma corrente, enfim, mais aceite pelo establishment. Foi essa, sim, a corrente decisiva para a construção do iluminismo e da corrente iluminista na Europa, com todos os frutos que nos permitiu colher em todas as áreas do pensamento e da ciência, e, portanto, a Europa, a meu ver, não precisa de Deus. Exatamente, temos 2 sims e um não. Eu agora pedi, de facto, estamos praticamente a meio da nossa conversa, o tempo passa muito depressa, portanto, pedia-vos talvez mais alguma concisão e também que entrassem, de certa forma,
num confronto educado, evidentemente. Eu já entrei. Sim, mas entre uns e outros. Mas esta questão, ver se pega aqui em algumas questões e em algumas ideias que vocês deixaram, nomeadamente a tradição europeia que justifica esta ideia que nós temos da Europa cristã e católica, mas que também é protestante, que também é calvinista, que também essa tradição também é muito importante, sobretudo nos povos do norte da Europa, e depois como conciliar isso, que faz parte de uma tradição, de uma cultura, de um passado que ainda, obviamente, existe ainda no presente, mas não com a força e com a pujança de outros tempos, com estes dados que a Joana dava, que de facto, além de nós estarmos cada vez mais longe, ou pelo menos alguns, e a crise ter favorecido isso, a distanciar-nos muito mais da Europa, por exemplo, os portugueses eram muito adeptos da ideia da Europa e hoje não são esses os números que conhecemos, como todos sabemos, não é disso que vamos falar, mas sobretudo também estamos mais longe da ideia de religião. Professor Manuel Braga da Cruz. De facto, nas sociedades mais desenvolvidas, verifica-se um crescendo da secularização. Aliás, os grandes sociólogos teóricos da secularização começaram a preconizar esta evolução secularizante na década de 60. Recordo, designadamente, Berger, um dos grandes sociólogos que se ocupou do assunto, foi dos que mais previu o desenvolvimento da secularização. Mas, curiosamente, é o mesmo Berger que, no começo da década de 90, publicou um artigo na revista americana The National Interest, onde faz uma profundíssima retratação das suas previsões. Porque, ao contrário do que ele previa, a secularização não tem aumentado no mundo, tem diminuído. Embora, nos países mais desenvolvidos, se tenha acentuado. Ora bem, falando de secularização, convém distinguir muito claramente dois significados da palavra secularização. Se por secularização nós queremos significar a autonomia do profano em relação ao sagrado, a autonomia do temporal em relação às coisas religiosas, essa secularização é fundamental para o desenvolvimento da Europa. É fundamental, desde logo, por exemplo, a respeito das relações entre a Igreja e o Estado. A separação entre a Igreja e o Estado é um dado adquirido à luz da secularização que reconhece que nem o Estado é competente em matéria religiosa, nem a religião é competente em matéria política. E, portanto, a separação entre a Igreja e o Estado parece ser uma regra de funcionamento destes dois universos que têm os seus cruzamentos, mas que têm regras próprias e funcionamento próprio. Se por secularização nós queremos entender o laicismo, ou seja, o banimento da religião do espaço público e, portanto, a negação da liberdade religiosa, é evidente que esta secularização é contrária ao ideário dos direitos do homem da Europa. Porque há um pouco esta ideia de que o espaço público tem que ser branco. O espaço público não pode ter símbolos religiosos, porque ferimos a sensibilidade daqueles que não têm princípios religiosos nem convicções religiosas. Este é um despotismo daqueles que não acreditam. O espaço público tem que ser plural. É da natureza mesma do fenómeno religioso, analisado por tantos sociólogos, a sua expressão pública. Não há religião, como dizia muito bem Emile Durkheim, sem expressão comunitária, sem expressão pública. Não há religião intimista. Isso é uma coisa que não funciona. Todas as religiões têm expressão pública. A liberdade religiosa significa que todos devem ter a possibilidade de se exprimir publicamente e de exprimir publicamente as suas convicções religiosas. Isto é, o espaço público tem que ser necessariamente um espaço plural, daqueles que acreditam e daqueles que não acreditam. O espaço público europeu é plural? Infelizmente, há hoje no espaço público europeu uma tendência grande... Ou infelizmente? Como disse, desculpa. Infelizmente? Infelizmente. Infelizmente, há hoje quem na Europa queira reduzir o espaço público a um espaço ausente de símbolos religiosos. E isto quer em relação a convicções cristãs, quer em relação a convicções muçulmanas. Sim.
tentando proibir o uso, a manifestação pública de convicções religiosas. Ora, a laicidade não é isso. A laicidade significa o reconhecimento da autonomia das coisas que não são dependentes da religião. Tão só. Mas não quer dizer que a vida pública, a vida comunitária, a vida social tenha que ser limpa, despida de qualquer manifestação religiosa. Eu creio que isto é muito importante para se perceber a importância da liberdade religiosa na Europa. Por vezes, diz-se que uma das condições imprescindíveis para aderir à Europa e ao seu ideário é o respeito pelos direitos humanos. Ora bem, o respeito pela liberdade religiosa é fundamental para se poder fazer parte deste ideário europeu, que é aquele que anima a União Europeia. João, esta questão de os europeus estarem a distanciar não só da ideia da Europa e desta Europa como a temos hoje, mas também da questão religiosa em si, de se assumirem como este espaço grande de cristandade / catolicismo / protestantismo. Bom, sobre isso, duas coisas. Em primeiro lugar, os europeus afirmam que não precisam de religião, ou afirmam que não precisam da religião cristã ou católica na Europa. Enfim, eu admito que isso aconteça, embora eu tenho sérias dúvidas em conceber alguém que espiritualmente não precise de nada. E vou apenas qualificar isto de uma forma mais, um pouco mais concreta. Aquilo que nós vemos é que, se existe de facto esse movimento de descristianização da Europa, ao mesmo tempo encontramos uma espécie de espiritualismo light disseminado na sociedade europeia, em que as pessoas, basicamente, é uma espécie de ida ao supermercado, vão tirando das diferentes religiões aquilo que essencialmente lhes convém. Vou buscar a meditação ao budismo, o vegetarianismo ao hinduísmo e vão construindo a sua própria religião pessoal. Em segundo lugar... essa que não tem repercussão pública. Essa que não tem, exato, repercussão comunitária. Em segundo lugar, a questão está precisamente em saber... muito bem, a Europa crescentemente não acredita na transcendência, ou seja, vivemos essencialmente aqui embaixo, na imanência. Bom, tem sido uma preocupação recorrente de vários filósofos, sobretudo desde a Revolução Francesa, desde o século XVIII, saber essencialmente em que é que os homens passam a acreditar quando não acreditam em nada. Ou seja, a questão está em saber o que é que normalmente se instala quando se verifica uma espécie de vazio religioso. Isto tem sido uma preocupação recorrente, porque é muito raro encontrarmos um momento histórico em que a descristianização ou a abolição de uma determinada religião deu lugar a uma espécie de sonho cor-de-rosa e fraterno entre os homens. A Joana falou, e falou muito bem, sobre o caso dos judeus, de facto. É preciso recordar que o caso dos judeus, na Alemanha nazi, o que se passou na União Soviética foram matanças em massa por regimes literalmente ateus. E, portanto, quase poderíamos dizer que, enfim, quando normalmente se fala sobre as páginas negras da Igreja Católica, etc., a Inquisição, etc. Bom, Stalin, nos seus melhores dias, matava mais do que a Inquisição em toda a sua história. E, portanto, a questão está em saber qual terá sido o contributo, ainda que indireto, de uma descrença no divino para que houvesse uma espécie de religião secular, totalitária, tal como foi apresentada, por exemplo, por Raymond Aron. Raymond Aron achava que o nazismo ou o comunismo foram possíveis precisamente porque houve uma transmutação daquelas que eram os rituais, as crenças da religião cristã para fenómenos de massa totalitários. E, portanto, eu digo isto não como crente, não é essa a questão. Eu digo apenas como interessado no fenómeno histórico e político de saber se é possível que uma sociedade simplesmente não acredite em nada. Historicamente, eu não sei se isso será possível e não sei quais são as consequências deste fenómeno.
E a Europa caminha para isso ou não? Eu acho que a Europa caminha crescentemente para isto e não sei qual vai ser o resultado desta descristianização da Europa. E provavelmente eu já não estarei cá para ver isso, para ver qual é o resultado disso. Mas, sabe, há uma frase do Chesterton, ele costumava dizer que quando os homens deixam de acreditar em nada, eles não passam simplesmente a acreditar em nada. Eles estão talhados para acreditar em qualquer coisa. E a minha grande questão é saber o que é que vai ser essa qualquer coisa. E, portanto, historicamente, sempre que houve um recuo do cristianismo e da religião cristã, e mesmo da Igreja Católica, houve aquilo que o substituto foi sempre pior. Aliás, não é por acaso que mesmo Robespierre, que não é propriamente um exemplo de moderação, entendeu que na Revolução Francesa era preciso a existência de um ser supremo. Não é por acaso que na Revolução Bolchevique, por exemplo, mesmo os bolcheviques entendiam que era preciso remover as figuras do Cristo Pantocrátor da casa dos camponeses, mas era preciso colocar lá o retrato de Karl Marx. O que, aliás, até do ponto de vista fisionómico, se ajustava. Ou seja, há sempre uma enorme preocupação em saber o que é que preenche o vazio religioso. E muitas vezes aquilo que preenche o vazio religioso não é recomendável. Joana, seguindo este raciocínio que preenche o vazio de quem não acredita em nada, não estou a falar da Joana propriamente, mas seguindo este raciocínio do João Pereira Coutinho, de quem não acredita em nada, pode ser uma ideologia, o novo Deus? Bom, a primeira coisa que me apraz dizer sobre isso é que, por mais que eu abomine regimes totalitários, como o do Stalin ou outros, a questão é que não tem nada a ver com isso. A questão é que, neste momento, não foi imposto aos cidadãos europeus que passassem a considerar a religião importante apenas em 3% dos casos. Não foi imposto. Foi uma evolução que aconteceu naturalmente. E já acontece agora, não é no dia em que a Europa deixar de acreditar. Isso já é agora, já está a acontecer agora. E, portanto, não foi uma imposição, nenhum regime despótico, não foi a imposição de nenhum verdugo. Foi uma coisa que aconteceu, uma evolução natural. Provavelmente a junção de muitos fatores, desde a evolução técnico-científica, a própria evolução civilizacional, algumas responsabilidades com certeza terá a própria Igreja Católica Apostólica Romana, enfim, se calhar não é agora o lugar para discutir essa conjuntura especial, mas isso já acontece agora, neste momento já está a acontecer. E, portanto, isso deve-nos levar, de facto, a outras interrogações. Agora, se as pessoas precisam mesmo de acreditar em alguma coisa, não sei. Sou psicóloga clínica, mas não tenho uma resposta tão perentória quanto o João Pereira Coutinho sobre esse assunto. Além de que, quando as pessoas acreditam em alguma coisa, não tem que ser neste binómio ideologia barra religião, ou pelo menos não neste binómio tal que conhecemos do século XX, ou até ao século XX. Porque, efetivamente, as pessoas podem acreditar numa série de outras coisas, lá está, como os tais valores que eu falava há pouco e com os quais os europeus se identificam, como a justiça, a democracia, a defesa dos direitos humanos, que não podemos propriamente pô-los neste saco da ideologia e muito menos da religião, embora, com certeza, que possamos ter uma influência aqui judaico-cristã nestes valores e também de ideologia, com certeza, porque não? Agora, eu compreendo a angústia imensa que pode emanar da ideia de não acreditar em nada. O Zygmunt Bauman tem um trabalho muito interessante que se chama Modernidade Líquida e que diz ele que a primeira vaga da modernidade o que fez foi rebentar, espartilhar com aqueles valores rígidos e tradicionalistas, não é? Das instituições, nomeadamente também da instituição Igreja, arrebentar com esses valores supostamente para depois o substituir por valores que fossem mais adaptativos, mais flexíveis e porventura, mas também aprazíveis para as pessoas. A verdade é que nesta segunda fase da modernidade aquilo que nós encontramos é que esses valores não encontraram o tal substituto que era suposto, ou seja, aquilo que a primeira vaga de modernidade fez, que parecia de facto bem intencionado e que trouxe muitos resultados, nomeadamente muita maior liberdade de escolha, de autodeterminação, enfim, muitas das coisas que a tal vaga não mainstream do iluminismo, como o Spinoza, o Diderot, etc., defendiam, mas na expectativa legítima que depois fossem construídos e encontrados outros valores
que pudessem substituir esses que eram de facto muito rígidos e muito espartanos e funcionando com completo de forças, só que não encontraram, ou não encontramos, melhor dizendo, e a isso chama o Zygmunt Bauman a modernidade líquida, no sentido que tudo parece muito fluido, amorfo, às vezes sem forma, e isso é profundamente angustiante para todos nós, porque de facto não há ideologias claras, clássicas, como muitos de nós conhecemos, que nascemos no século XX, nem religiões. O João Pereira Coutinho ainda agora transmitia esta ideia de uma religião do it yourself, não é? Um bocadinho Frankenstein, tira um bocadinho daqui, põe da lá, e portanto, de facto, isso é profundamente angustiante. Uma outra nota que eu gostaria de deixar tem a ver com a intervenção do professor Braga da Cruz, inicialmente sobre a questão da secularização do espaço público. Eu penso que aí a questão que se coloca é com que critérios. Bom, é que se a secularização existe, mas não é imposta, como defendia o professor Braga da Cruz, bom, então as crianças podem ir, por exemplo, com burca para a escola pública. É um exemplo, como vocês sabem, que tem alimentado, bom, agora um pouco mais sereno, mas tem alimentado acesos vivos de debates, sobretudo em França. Significa que as escolas públicas europeias podem ter, eventualmente, um crucifixo por trás do professor. Bom, a questão é que, para nós defendermos a secularização do espaço público, temos que o defender com critérios claros e que sejam justos e que sejam iguais para todos. E, portanto, se abrirmos uma exceção para uns, temos que depois abrir para outros. Caso contrário, a Europa transformar-se-á naquilo que nós mais queremos combater, que é o fundamentalismo e o radicalismo. Ou seja, só a laicidade e a secularização do espaço público pode ser, efetivamente, o fator diferenciador de tantos radicalismos e fundamentalismos que nós queremos repudiar e combater na nossa Europa. E, portanto, eu penso que essa interdição de certos símbolos no espaço público, sejam eles cristãos, muçulmanos, judeus, etc., visa, sobretudo, proteger, efetivamente, a diversidade. Bom, é um critério austero e, por vezes, difícil e complicado de cumprir. Tão complicado porque, por exemplo, vejam-se o caso dos minaretes na Suíça, não é? Que chegou, inclusivamente, a ser um assunto referendado, porque os minaretes impõem-se eles próprios no espaço público, não precisam de mais nada senão serem construídos, de existirem. Bom, é uma questão que se coloca. Agora, aquilo que eu defendo é que o critério tem que existir, tem que ser rigorosamente igual para todos. Caso contrário, seremos iguais aos inimigos que queremos combater. Estamos com 3 minutos de atraso em relação a esta organização deste debate. Os últimos 15 minutos são para perguntas da plateia. 1 minuto, uma pergunta a este painel. Já há ali 2, faça favor. Eu creio que há aí um microfone para que todos nos ouçamos. Mas, por favor, pergunta. Está bem? E 1 minuto. Então, obrigada. A pergunta é... será que a Europa não precisa também de uma identidade e encontrar pontos que nos unam? Ao ouvir-vos, parecia que estavam cada um a defender. Portanto, eu devo já dizer que sou católica, sou cristã católica, mas com uma forte experiência e pensamento ecuménico. E, portanto, eu penso que, face ao desafio demográfico, onde entra a religião, e, sobretudo, o diálogo, portanto, com a expressão islâmica, portanto, a Europa vai precisar e precisa de identidade e precisa de encontrar pontos que nos unam e também que nos levem ao diálogo com aqueles que são diferentes para conseguirmos conviver. Ao seu lado, creio que 1 minuto também. Muito obrigada pela pergunta. Alberto Postiga. Não obstante tudo o que disseram os 2 convidados masculinos, a minha pergunta será direcionada à Joana Amarela. A Joana evidenciou que, na sua opinião, a Europa não precisa de um Deus. Opinião Mas que qual eu é que é a pergunta? Sim, vou colocar. A opinião que eu também partilho. Eu queria então alterar a direção da pergunta e questionar. Precisará Deus, a religião católica cristã, de uma Europa crente para se continuar a afirmar no mundo? Muito bem. Boa tarde. Boa A tarde. minha questão era para a Joana Amaral Dias. Então, foi negado de alguma forma aqui a existência de uma matriz cristã na Europa, ou se dado-se uma segunda importância, vá. Na meu ver, e de alguns cientistas, é de maior importância. Então, em todos os continentes, exceto na Europa, há neste momento economias crescentes e a Europa diminui, a sua economia está em clara diminuição.
Eu vejo uma clara relação entre, na Europa, a prática cristã e religiosa diminui, em todos os outros continentes aumenta. As suas estatísticas dizem o contrário, as minhas dizem isto, que aumenta em todos os continentes a prática religiosa, menos na Europa. E eu vejo uma relação entre estas duas coisas, a economia a piorar e a prática religiosa também a acontecer. Nomeadamente as famílias não têm filhos na Europa e essa é para mim a principal causa da crise. Gostava de ouvir um bocado a sua... Okay. Muito bem. Isto são muitas. Não sei se... Ora bem, 1, 2, 3... Temos tempo para responder, não é? Exatamente. Faça favor. 1 minuto. Bom, a minha pergunta é para a doutora Joana Amaral Dias. E é a seguinte, biblicamente, nós só temos 2 definições de Deus. Deus é amor e Deus é logos, isto é, a palavra e razão. Claro que Deus não deve ser imposto. A pergunta é? Mas a minha pergunta é esta. Será que o homem e as pessoas que necessariamente constituem a Europa não precisam de amor e não precisam da palavra e da razão? Muito bem. Muito obrigada. Boa tarde. A minha pergunta é para os 2 senhores. Sim. Eu gostaria de saber por que a Europa, o berço do catolicismo, é tão céptica e descrente quanto a Deus. Será que o histórico da Igreja Católica em envolvimento em conflitos, pedofilia ou a crise tem contribuído para isso? Muito bem. E ficamos... Só mais uma. Se bem que... Não sei como é que em 7 minutos vamos responder a tudo isto. Miguel Amado, eu fui funcionário da Comissão Europeia durante 21 anos, Serviços Exteriores, e diretor dos Direitos Humanos, Democracia, Estado, etc. Bem, portanto, não vou fazer comentários para respeitar. Mas então, a minha pergunta é um bocado geral. Em vez de falar a necessidade de Deus, eu pergunto ao painel se não seria melhor falar uma certa espiritualidade que falta ao ser humano ou ao ser europeu. Muito bem. Muito obrigada pela sua pergunta. Vamos começar pelos oradores masculinos, como foram aqui distinguidos. Será que a Europa não precisa de uma identidade? Eu creio que na primeira intervenção o professor Manuel Braga de Cruz praticamente respondeu a esta pergunta, mas também estas últimas, o histórico da Igreja e os escândalos da Igreja que estão a afastar as pessoas da prática religiosa e esta questão agora da espiritualidade. Foram estas as questões que vos foram colocadas. Muito rapidamente, temos 6 minutos e meio. Claro que vai haver aqui uma tolerância religiosa e não só, e também, mas vai haver aqui uma tolerância. As questões que foram colocadas. Estamos aqui. Amaral Dias, eu deixo-as para a doutora Joana. Parece que... Não creio que se está a ouvir. Está-se a ouvir? Não, já está. Já se está a ouvir, já está. Ah, não? Bem, se a gente falar em voz um pouco mais alta... Se calhar Não pode, isto é muito grande. Muito obrigado. Relativamente à questão do diálogo interreligioso que foi suscitada, eu penso que é da maior importância. Da maior importância não só por razões estritamente religiosas, mas também por razões sociais e políticas. Se a paz tem um novo nome, que é o desenvolvimento, eu acrescentaria que a paz precisa do diálogo para se consolidar. E, portanto, a existência de identidades religiosas não desfavorece, pelo contrário, favorece, reforça o diálogo interreligioso. A questão das razões da perda de fé em Deus. Muito sinteticamente, gostaria de apontar 3. O fenómeno é muito complexo e merece um estudo plurifacetado. Mas deixem-me recorrer à definição de Durkheim de religião
para poder explicar melhor aquilo que vou dizer. Durkheim dizia que uma religião é um conjunto de crenças e ritos sagrados, vividos comunitariamente. O que é que isto quer dizer? Que há condições de possibilidade da religião. Sem espaço comunitário, dificilmente o religioso consegue proliferar e consolidar-se. O individualismo moderno, tão bem analisado por Zygmunt Bauman, é um dos grandes obstáculos e um dos grandes fatores de erosão do religioso. Segundo, o que é característico do sagrado é a separação ou a interdição, se quiserem. Ora, o moderno consumismo é um dos fatores que mais contribui para a corrosão da sacralidade do religioso. E, por último, a questão da fé e do rito. O desenvolvimento do racionalismo e, sobretudo, a convicção da autossuficiência da razão é também ela responsável por algum recuo da fé como conhecimento transracional. E o desenvolvimento da informalidade nos comportamentos sociais é também ele favorecedor da perda do ritualismo na vida contemporânea. E digo isto assim, telegraficamente, só para explicar que estes são, na vida moderna, nas sociedades mais desenvolvidas, porventura, os fatores mais importantes da perda de religiosidade. Para terminar, eu diria que, obviamente, a Europa é uma ideia espiritual. Não apenas cultural, mas espiritual. A Europa começou por ser concebida como deusa. E, portanto, não há possibilidade de concretizar o sonho europeu transformando-o apenas num sonho económico, material, desprovido de qualquer dimensão cultural e de qualquer dimensão espiritual. Portanto, eu não posso deixar de estar de acordo com a última intervenção. João Pereira Coutinho. As suas perguntas são as perguntas mesmas, que foram para o professor Manuel Braga da Cruz, também são as mesmas para si. Bom, relativamente ao diálogo interreligioso, bom, eu não creio que esteja sequer em causa a importância do diálogo interreligioso e a existência do diálogo interreligioso na Europa. Ou seja, eu não sinto que isso seja propriamente um problema entre a religião cristã, a religião judaica, a religião muçulmana na Europa. Não creio que isso seja um problema. E relativamente àquilo que foi referido pela Joana sobre o episódio dos minaretes na Suíça, é evidente que isto é um episódio que eu acho que até é um episódio lamentável, porque é evidente que as religiões devem ter expressão no espaço público, não vejo por que não, na Europa, porque infelizmente sabemos que em muitas regiões do mundo isso não acontece, ou seja... Nós temos uma sinagoga escondida aqui em Lisboa, não é? Sim, claro, mas eu estou a falar sobretudo, por exemplo, à construção de igrejas cristãs em várias regiões do Médio Oriente, onde isso não é possível. Estou-me também a referir, evidentemente, por exemplo, a crimes de apostasia, a mera renúncia à fé, como é evidente, isso não é um problema na Europa, ao contrário também do que se passa noutras religiões. E, portanto, o diálogo interreligioso parece-me necessário e parece-me evidente. Agora, sobre aquilo que foi dito sobre um espaço público limpo de expressões religiosas, bom, eu acho que isto também é uma impossibilidade, até uma impossibilidade material, porque se tivéssemos que limpar o espaço público de expressões religiosas, era impossível. Aliás, isto faz-me... Enfim, hoje contei várias histórias sobre Stalin, isto é em parte porque estou a ler sobre Stalin, e há uma história curiosa de uma viagem que Stalin está a fazer, e a certa altura ele vê uma igreja ortodoxa, e ao lado vê uma enorme montanha de lixo e de coisas dessas. E Stalin diz para os seus assessores: eu não quero isto aqui, quero isto limpo. E, como é evidente, ninguém perguntava ao camarada Stalin de que é que ele estava a falar em concreto. E, portanto, no dia seguinte, removeram o lixo e destruíram a igreja. Pelo simples não. E, portanto, se nós vamos limpar o espaço público de qualquer expressão religiosa, bem, nós temos então trabalho que nunca mais acaba. Temos que começar em igrejas, em monumentos, etc, etc. E temos que abolir feriados religiosos e tudo isso. E, portanto, isso seria um atentado ao património. Seria um atentado ao património imperdoável. Muito bem. Bem, o poder de síntese.
Joana, são 3 que eu tenha dado conta. Precisará Deus de uma Europa crente para se continuar a afirmar no mundo, a Europa. A Europa diminui do ponto de vista do crescimento económico e nos outros continentes aumenta a crença, e na Europa diminui a crença. E a última questão é que as pessoas, esta ideia de que Deus é amor, mas é também palavra e razão, e que se não acha que as pessoas precisam disso. Eu se calhar começava por esta questão de uma suposta correlação entre a vitalidade da economia e de uma manifestação religiosa, porque se isso fosse verdade, a África seria, por exemplo, um continente a florescer economicamente. E, portanto, eu não vejo nenhuma relação. Aliás, esse tipo de pontos parece-me um pensamento até mais dado ao misticismo do que propriamente ter espaço neste debate. Depois, eu penso que a Europa precisa de valores, sim. Aliás, a primeira questão que foi colocada... Feriado! É um furo. Vamos só acabar, com certeza. Eu penso que... Esperamos que acabe de tocar? Sim, porque é desagradável. Era o que os professores sofriam, estar a falar assim durante a campainha. Pelo menos na escola pública onde eu estudei. Quando a pergunta está de facto relacionada com a primeira, dizia eu, e eu penso que já respondi a isso, no sentido que eu compreendo essa angústia de nós vivermos num tempo onde os valores não são claros, que existe essa liberdade de escolher que valores, mas que eles sejam claros e que as pessoas os possam cultivar, seja o amor, a espiritualidade ou outro diálogo interreligioso, mas que sejam claros. E não tenho uma resposta para isso, não tenho. Apenas acho que essa matriz da identidade europeia estava a ser construída e, de alguma forma, com a falta de solidariedade no projeto europeu, foi interrompida. Acho que isso não favorece em nada essa mesma construção. Estou a falar, naturalmente, daquilo que já me referi atrás, que é a questão da justiça, da democracia, da igualdade, dos direitos humanos. E, portanto, é muito difícil, neste momento, retomar essa ideia de projeto europeu, tendo em conta, exatamente, a nossa situação económica. Mas também queria deixar aqui um ponto sobre a identidade, porque eu penso que esta conversa que nós aqui tivemos está também evada de um pressuposto errado, que é que a identidade se baseia e se funda na questão da memória. Bom, é verdade que imparcialmente sim, alguém que, por exemplo, uma ideia muito usada nos filmes, alguém que leva uma pancada na cabeça e que acorda amnésico, não tem identidade, não sabe como é que se chama, de onde é que vem, quantos anos tem, o que é que faz. É verdade que sim, mas só parcialmente. Porque se a Europa tivesse essa memória assim tão viva, ou só viva, das suas guerras, por exemplo, a Alemanha e a França nunca poderiam estar a ter um diálogo político, se é questão, mas pronto, um diálogo político ou um projeto em comum. Aliás, memória por memória, como eu disse inicialmente, o cristianismo está associado a guerras sucessivas, sangrentas, no espaço europeu, algumas dessas guerras também entre povos, nomeadamente franceses e alemães, e, portanto, a identidade não se reduz à memória, precisamos ter alguma cautela ao discutir, porque esse argumento depois pode justamente vir bumerangue contra nós. Depois queria deixar uma nota final, porque eu reparei que o João Pereira Coutinho foi-nos pedido, se calhar a montante disso, foi pedido aos oradores que escolhessem uma imagem da Europa, uma ideia da Europa, uma palavra, um livro, algo que representasse a Europa. Eu reparei que o João Pereira Coutinho escolheu a ideia de cafés na Europa, uma ideia que é do Steiner, que os cafés representam a Europa. Eu escolhi um quadro do Rembrandt, que é um quadro mítico da mitologia grega, que é o rapto da Europa por Zeus. Não pretendo falar disso agora, mas... Não. Vou só terminar, que tem mais a ver com esta ideia de exclusão do espaço europeu, que corresponde às dificuldades da construção do projeto, do que outra coisa. Mas eu queria terminar dando só uma ideia. Para mim, de facto, aquilo que nós podemos defender como um valor europeu, cimento dessa identidade, é de facto a laicidade. Porque se eu pensar nos cafés da Europa, justamente, há um que me vem logo à cabeça, que é o Café Central de Viena, onde se encontravam figuras tão dispares e tão diferentes em termos religiosos, como o Altenberg, o Adler, o Freud, que não eram propriamente cristãos. E que sim, tiveram um contributo
precioso e decisivo para a construção da nossa identidade. E por isso não pretendo abdicar da minha resposta. Não, a Europa não precisa de Deus. Obrigada. Muito bem. E é com esta reflexão da Joana Amaral Dias que terminamos este debate, que poderia ter tido outro rumo, que havia outras questões aqui que poderiam ter sido abordadas. A questão de Deus na Europa e do seu papel poderia ter ido, evidentemente, por outros caminhos. É uma reflexão que já começou há muito, que vai continuar e que não acaba aqui. Eu gostava, ninguém pegou nesse mote da questão do Papa Francisco, da entrada do Papa Francisco na Igreja Católica agora e como é que isso também nos faz pensar a Europa agora. E eu vou moderar daqui por hora e meia, às 6h30, às 6, aliás, um debate que tem a ver com a democracia na Europa. Tinha pensado primeiro para este debate quase como provocação, perguntar se Deus era democrático. Ficamos a pensar nisto, talvez para continuar a pensar que a Europa é esta e que Deus é este que alguns acham que é preciso na Europa e outros acham que não. Muito obrigada. E também queria agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos pelo convite.